O senador Flávio Bolsonaro está fazendo a sua fala. O senhor recebeu alguma vantagem para fazer esse trabalho? A orientação do meu advogado, eu irei ficar em silêncio. Não entendi. Por orientação do meu advogado, eu irei ficar em silêncio. Tá bom. O senhor... Merece o Oscar. Parabéns, o Oscar vai para Delgatti. Você solicita aos senhores que integram esta comissão que, por gentileza, não se manifestem. Presidente, só restou meu tempo, por favor, que é curto, mas... Ô, presidente, é porque ficou tão evidente que... O presidente pode só... Vossa Excelência tem a palavra assegurada, senador Flávio Bolsonaro. Não, só queria para restituir meu tempo, porque ficou quase um minuto aí de intervenção. Vossa Excelência terá um minuto. Obrigado. O senhor, Walter, tem conhecimento que o TSE faz um teste de segurança público nas urnas? Irei ficar em silêncio. O senhor sabia que as Forças Armadas participaram oficialmente a convite do ministro Barroso para fazer esses testes nas urnas? Permanecerei em silêncio. O senhor tem condições técnicas de, oficialmente, de forma legal, fazer esse tipo de teste em urnas? Ficarei em silêncio. Bom, presidente, como ele vai ficar em silêncio agora para frente, óbvio que as conversas todas que existiram, segundo ele está dizendo, tanto com o presidente Bolsonaro, com a deputada Carla Zambelli, com o integrante das Forças Armadas, não foram para fazer invasão em sistema eleitoral nenhum. Ele próprio falou que tem conhecimento teórico, nunca teria feito isso. Foi, na verdade, uma sondagem para que ele pudesse, junto com aquele grupo das Forças Armadas que estava legalmente junto ao TSE para fazer os testes em urnas, pudesse mostrar para o TSE possíveis vulnerabilidades das urnas. Essa narrativa aqui que foi criada pela manhã inteira, de que ele foi contratado para fraudar as eleições, é uma mentira. Um terror que foi criado, como se o presidente Bolsonaro tivesse o contratado para isso. As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE, para mostrar, TSE, dá para melhorar a segurança das urnas. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. Então, para que ficar mentindo aqui? O senhor está levando algum dinheiro de alguém para fazer o que está fazendo aqui hoje? Queria que o senhor respondesse. Ficarei em silêncio. O senhor em algum momento disse que o teste de integridade, se fosse feito em 600 urnas, de forma aleatória, e se comprovasse a vulnerabilidade, estatisticamente seria suficiente para mostrar que todas as urnas seriam frágeis? Em algum momento o senhor falou isso com alguém? Ficarei em silêncio. O senhor sabe quantas linhas tem um código-fonte? Ficarei em silêncio. O senhor em algum momento disse que se conseguisse instalar uma espécie de vírus em uma dessas linhas do código-fonte, não seria possível identificá-lo? Ficarei em silêncio. Quanto custa a democracia, senhor Walter? Ficarei em silêncio. Porque foi essa pergunta que o senhor fez para Carla Zambelli, né? Quando foi negociar com ela preço de quanto é que o senhor ganharia para fazer o trabalho. Confere? Ficarei em silêncio. O senhor, quando foi alvorado, estava acompanhado dos seus advogados? Ficarei em silêncio. Eles ficaram dentro do Palácio Alvorada ou do lado de fora? O advogado e o filho, inclusive? Ficarei em silêncio. Quem tirou as fotos do seu veículo entrando e saindo do Palácio Alvorada? Ficarei em silêncio. Já tem gente dizendo que foram seus advogados que estavam lá fora já preparando alguma coisa, né, enfim. O senhor, quando esteve no Ministério da Justiça, qual foi a data que o senhor esteve lá? Ficarei em silêncio. Pela primeira vez? Bom, notem, senhores, que nós vimos agora a fala da senadora Damares Alves, do deputado André Fernandes, que, aliás, foi o que promoveu, né, a coleta de assinaturas para que essa CPMI acontecesse, e agora do senador Flávio Bolsonaro. É interessante notar, Carol Curimbaba, que eu parei aqui com você, que enquanto a senadora Elisiane Gama, ela pergunta, ele responde a todas as perguntas da base aliada do governo Lula. Mas a Damares Alves, ele fez um silêncio retumbante ao final, André Fernandes um silêncio retumbante ao final, e agora a todas as perguntas do senador Flávio Bolsonaro, Delgatti diz
que vai ficar em silêncio. Não é um pouco estranho isso? Acho que deu ruim para ele, né? Bom, dizem que CPI, CPMI não serve para nada, olha isso. Bom, o hacker jogou todo mundo para as piranhas, né? Colocou a culpa em todo mundo. Mas o que me deu... Eu fiquei pensando assim, não vou falar de Carla Zambelli, porque assim, é carta fora do baralho já, mas vou ter que falar. Gente, Carla Zambelli, Pavinato mais cedo falou do que ela já fez aqui. Parece um cavalo de Troia, lembra daquela historinha? Porque ela era daquele grupo feminista, totalmente o oposto do que ela pregou desde 2018, né? Antes de 2018 ela era desse grupo depois conheceu a direita, enfim, abraçou a Joyce, ela era super amiga da Joyce, dormia na casa da Joyce, brigou com a Joyce depois de eleitas. E depois fez toda essa trabalhoada aí, que como a gente fala incansavelmente aqui, atrapalhou muito a direita que se uniu aí desde 2018, né? Ela saiu armada um dia, se não me engano, 2 dias antes da eleição agora de 2022. Muita gente diz que isso atrapalhou bastante a eleição de Bolsonaro. Um dos motivos dele ter perdido pode ser esse, né? Enfim, eu sinto que parece que assim, ou é muita falta de intelecto dela para fazer todas essas atabalhoadas, ou parece que ela era do Grupo Fêmea e continuou do Grupo Fêmea e foi colocado lá para destruir a direita por dentro, né? Porque não é possível. Mas enfim, isso falando de Carla Zambelli, que eu não me aguentei, eu precisei fazer um relato dela. Agora, tem uma nota que ela soltou, né? Os advogados da Carla Zambelli soltaram a seguinte nota, tá? Nós acabamos de receber aqui, eu estou abrindo o documento, a defesa da deputada Carla Zambelli refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas e ou imorais pela parlamentar, inclusive negando as aleivosias e teratologias mencionadas pelo senhor Walter Delgatti. Mas ela mesma, né, já assumiu isso publicamente. Fica um pouco difícil de acreditar na nota do advogado da Carla Zambelli depois de tudo que ela já falou. Aliás, Elaine, o que mais está trazendo alvoroço para esse país agora é o seguinte, como eu já falei aqui, o Delgatti, ele disse para a PF que não sabe dizer, não tinha como dizer se a urna pode ser fraudada, que ele teria que ir ao TSE. Então, que, pelo conhecimento que ele tinha até o momento, não dá para fraudar. É isso que ele falou para a PF. Agora, hoje, o que ele falou se alguém do TSE tivesse maldade, pode fraudar um lote de urnas. Ou seja, este senhor, que para mim é um grande mentiroso, eu deixo claro aqui a minha posição, eu não costumo acreditar em criminoso. Ainda mais que tem uma versão para a polícia e outra para o espetáculo, que só responde perguntas governistas, mas não responde às perguntas da oposição, que muda de versões. Eu não costumo acreditar no mentiroso, mas o que este mentiroso disse aí hoje, Elaine, foi que, por exemplo, se algum ministro do TSE chegasse e mandasse fraudar urnas, eles conseguiam. Dá para acreditar nesse mentiroso? Bom, Pavinato, obviamente que não, né? A gente está falando de um sujeito que, como você bem pontuou, já estava impedido de fazer qualquer atividade na internet pelos delitos que cometeu na época da Lava Jato, né? E aí, gente, vamos, por favor, acabar com o fla-flor e com o sensacionalismo, né? Ficar ali usando a CPI, ou nós mesmos, né, enquanto cidadãos, ficar aí falando, ele foi pago pela esquerda. Gente, se ele fosse pago pela esquerda, ele não teria terminado a fala dele falando justamente que as urnas podem ser fraudadas e que o voto teria que ser impresso. Ou seja, ele não falou nem nada positivo para a esquerda nem para a direita. É um sujeito que não sabe nem o que fala, muda de versões várias vezes, assim como o Assef, né? E pessoas que mudam de versão para o mesmo fato não podem ter nenhuma credibilidade, seja de esquerda ou de direita, né? Pessoas que falam com a verdade, falam todas as vezes que são inquiridas a mesma versão, né? E esse sujeito não fala a mesma versão, então não podemos acreditar nele. Sobre a questão das urnas, o que é importante a gente frisar aqui, que por incrível que pareça, né, Flávio Bolsonaro falou muito bem agora na CPI. Essas urnas, gente, elas são lacradas pelo Exército Brasileiro.
né? Então, assim, elas não podem ser fraudadas porque não é só o TSE que cuida das urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas passam por um lacre que é feito por pessoas da inteligência do Exército, tá? E se há alguma urna que chega lá com um lacre por algum motivo retirado ou ali que não esteja bem lacrado, essa urna é invalidada. Então não há a menor possibilidade aí de fraude, e o próprio Flávio Bolsonaro pontuou isso agora na CPI. Então, para vocês verem que isso não é uma fala de quem é da esquerda, como gostam de titular. E se for para dar algum crédito para o Delgatti, né, que ele encontrou com o Bolsonaro, para grampear o Alexandre de Moraes, tem-se que dar crédito. Isso. Também para a fala de que algum ministro do TSE poderia fraudar a urna. Exato. E aí, Pavinato, se você me permite, vamos lá, né? Gente, a Zambelli, ela já matou a eleição do Bolsonaro quando saiu a mão armada aqui nos Jardins, em São Paulo. E aí agora ela tenta enterrar de uma vez o Bolsonaro e a direita com esse hacker, né? A Zambelli é realmente uma pessoa complicada, mas o que eu penso? Foram ditas ali coisas muito graves, principalmente contra o nosso ex-presidente. É sabido que alguém que mente numa CPI pode, sim, ter uma prisão decretada em flagrante delito. Então, assim, por que é que ninguém ainda, né, principalmente ali a defesa do próprio presidente Bolsonaro, não pediu a prisão desse sujeito? Está na hora de prender esse sujeito. E, de mais a mais, gente, vamos combinar que é muito amadorismo, né, dona Zambelli, contratar um hacker para fraudar a urna. Gente, o Bolsonaro, enquanto presidente, ele comandava ali os principais centros de inteligência do país. As próprias Forças Armadas foram chamadas para auditar as urnas e elas têm um serviço de inteligência altamente capacitado. Se ninguém conseguiu, por que um hacker iria conseguir? Pois é. Hacker da Zambelli. Exatamente. Sabe, eu lembro da faculdade de Direito, quando o professor Vilaça dizia que tacet videtur, quem cala consente. Né? E quando o Flávio Bolsonaro pergunta para ele, o senhor está recebendo algum dinheiro para estar falando essas coisas? Vou ficar em silêncio. É muito estranho. Uma resposta que poderia ser respondida com não. Agora, se ele mentir, ele pode ser preso. Se ele disser sim... Exatamente. Então, se ele pode ser preso com um sim, com um não, porque a resposta é sim, e ele não quer dizer sim, ele diz, prefiro ficar em silêncio. Então, que fim vai dar isso? Porque há que se ressaltar aqui, se algo for levado em consideração, se considerar que a versão do hacker que assumiu o voto em Lula um mês antes de fazer o que fez e disse que faria o que for preciso para que ele fosse eleito, certo? Ele fala de Jair Bolsonaro nessa CPI. E se isso entrar para o relatório, tem que entrar para o relatório também o fato de que qualquer ministro do TSE pode fraudar as urnas, né? Ou se exclui tudo, ou não se exclui nada. Como é que fica? Olha, Pavinato, chegou a hora da gente dar um basta de ficar acreditando em qualquer pessoa que demonstra claramente que não tem a plenitude das suas faculdades mentais, que não tem capacidade de ser levado a sério. É um criminoso contumaz que está preso desde o dia 2 de agosto e que está funcionando como um kamikaze. E como foi muito bem salientado por você, Pavinato, ele está fazendo um jogo claramente enviesado, porque no momento em que tem perguntas de parlamentares governistas, ele vem e solta o verbo, falando um monte de inverdade, um monte de abobrinha que não tem condição nenhuma de ser provada e que se contradiz com as falas, com os depoimentos que foram feitos em outras oportunidades. Agora, a gente fica olhando e ouvindo e vai para as manchetes e vai para o fla-flu da política, esse tipo de acusação absolutamente inverídica com relação ao presidente de uma forma totalmente leviana. E o culpado é quem? Em tudo, você tem algum culpado e nesse caso não é diferente. Carla Zambelli.
Carla Zambelli, ela é a pessoa que está criando um bololô na República, fazendo o jogo do adversário, fazendo o jogo contra si mesma. Eu, de uma forma geral, sou muito crítico quando se vem com essa conversinha de perda de mandato. Eu acho que perda de mandato é algo sagrado, não pode ser mexido. Mas existem situações onde a pessoa ela vai construindo isso. E a experiência nos mostra que eu vejo que o parlamento, corporativista como é, cada vez mais vai querer ficar longe de Carla Zambelli. Eu não duvido nada que Carla Zambelli não passe o fim de ano como deputada esse ano. Olha, uma coisa interessante, hein? Deixar aqui claro. Este senhor que silencia a pergunta, você está recebendo alguma coisa para falar isso, Deise? Ele poderia falar não, mas se é mentira ele pode ir preso. Então, sim ele não poderia falar. E ele só responde pergunta da base aliada do Lula? Era isso que eu ia falar. Eu tenho, assim, às vezes eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu sou jornalista antes de tudo, tá? Então, depois que eu fiz minha formação em ciência política. Mas eu olhando essa CPMI hoje de manhã, essa CPI hoje de manhã, tem uma coisa que eu quero só propor uma reflexão pra gente não ficar sempre num quadradinho, assim. Tem uma coisa que a gente tem muito forte em jornalismo, que é agendamento e enquadramento. Então, hoje, quando o Delgatti começou a falar, houve um furor na imprensa, porque as informações dele são muito sérias, são muito graves, elas têm que ser investigadas. Mas a maioria das pessoas vai toda numa mesma linha, isso se chama enquadramento, né? Então, vai todo mundo em cima das informações do Delgatti, como se o que ele estivesse falando fosse a mais pura verdade. A gente tem que voltar um pouco, voltar para trás. Quem é o Delgatti, quais foram as contradições que ele apresentou. Então, e tomar cuidado para a gente não fazer aquilo que... E aí, de novo, assim, sempre reiterando meu amor, meu afeto aos veículos de imprensa. Mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer, a gente como jornalista, como comentarista, para não fazer o papel da CPI e do Judiciário, que é investigar e, eventualmente, punir essas pessoas. O que o Delgatti está falando ali, a gente não pode pegar a rodo de caixa aqui e começar a confirmar como se isso fosse a maior verdade. Caiu a República, o que o Delgatti está falando é verdade. Volta um pouco para trás, olha um pouco para trás para ver quem ele é. De novo, ele não é a pessoa mais confiável. Então, o que eu percebi até agora, pelo pouco que eu acompanhei, é que existe um furor em cima disso tudo, como se tudo que ele falasse estivesse sendo verdade. Prova que ele está desconfortável quando o Flávio Bolsonaro faz as perguntas para ele, e aí já vem alguém de direita, confronta ele, né, o filho do ex-presidente, e ele se cala. Então, até então, ele tinha o direito de permanecer em silêncio durante toda a CPI. Aí agora ele se calou. Quando vem alguém de direita, ele se cala. Isso é um ponto. Um outro ponto que eu queria... destacar aqui, assim, eu sempre gosto de trazer essas coisas da academia, porque eu acho que a ciência ela sempre tem que ser valorizada, mas eu tive uma supervisora de pós-doutorado que ela é uma das maiores estudiosas da América Latina de imagem e de espetáculo e de transformação política. E uma coisa que a gente falava muito, e isso é muito visível em qualquer lugar, mas só para a gente ter uma noção da diferença de depoimento da PF e da CPI. E ela sempre falava assim, que a gente estava em sala de aula e ela falava, se eu levantar uma máquina fotográfica agora aqui e começar a fotografar vocês, o que vai acontecer? Vocês vão mudar a postura. A gente, quando sai um intervalo aqui, né, a gente começa a conversar, dá risada, quando volta, a gente fica mais sério. É isso que acontece. O depoimento dele da PF foi quando as câmeras se voltaram para ele, aí de novo eu concordo com a Damares, o depoimento foi outro, porque daí ali ele estava sendo visto, ali ele queria promover o espetáculo dele mesmo. Então, de novo, assim, não é a figura mais confiável da República e tem todo um entorno dele ali favorecendo esses depoimentos. Então, a gente tem que tomar cuidado para não julgar ele antes dos aparatos legais. Agora são 15 horas e a coisa realmente está feia. E eu me espanto muito com a Elisiane Grama, né, que é a relatora da CPMI, porque na semana passada ela estava toda bravinha, né, com Mauro Cid, veio aqui e mentiu descaradamente, tem que ir preso por falso testemunho e tal. Mas ali, ele só responde a pergunta da governista, ele mente na cara dura, porque foi semana passada o depoimento dele na PF. Semana passada. E ela não fala nada pianinho. E aí faz a pergunta, o senhor está recebendo de alguém para atacar o Bolsonaro? Prefiro ficar em silêncio.
Pavinato, se você me permite, a Deise falou como jornalista e eu vou falar como advogada e jurista, né? Tudo bem, ele pode, Deise, usar ali a câmera para fazer um grande espetáculo, mas tem que tomar muito cuidado, e ele estava ali assessorado por advogados, e os advogados devem ter pontuado para ele que mentir numa CPI é passível de prisão. Então, eu penso o seguinte, se esse sujeito chegasse agora na CPI e dissesse as atrocidades que ele disse a meu respeito, a primeira coisa que eu estaria fazendo agora é tentar provar o contrário ou levantar as provas do contrário e pedir a prisão imediata dele. Mas como é que eu vou provar algo que não existiu, e não Elaine? Sensacionalismo do tipo, você está sendo pago pelo PT. Gente, desculpa. Mas como é que você faz prova negativa? Você sabe que não existe, não Elaine. Significa. Como jurista, você sabe que não dá para provar o que não aconteceu. Mas ele deu essa declaração 22. Escuta, eu votei no Bolsonaro e não gosto do Bolsonaro. Votei por uma questão de convicção de família. Votar numa pessoa não significa que você necessariamente. Não, mas ele falou que vai fazer, ele falou que faria o que for preciso para ele ser eleito. Né? Foi um pouco mais longa a conversa. Mas eu também. Eu e também, um mês depois foi contratado pela Elaine, né? Exatamente. Elaine. Por mim, não. Viu, Elaine? Eita, agora eu vou ser chamada na CPI. Sabe o que Esta mesa aqui endireita todo mundo. Eu fiquei chocada. É um problema, essa mesa é um problema. Eu fiquei chocada que ela falou que votou no Bolsonaro, eu tô tão em choque. Eu acho que a notícia do dia é essa, gente. Manchete, né? Esquece Votei. o hacker, né? Bota na tarja aí, alemão. Bota na tarja, alemão. Oi, Michele. Bota na tarja, alemão. Votei, já disse isso algumas vezes aqui, por uma questão de família, que não veio ao caso, mas votei, declaro publicamente que votei no Bolsonaro, mas isso não quer dizer que eu sou apoiadora do Bolsonaro. E todos nós sabemos, mesmo que ele seja. Não, mas eu vou te acompanhar aqui, porque eu fiz todas as críticas eu também votei, mas eu fiz todas as críticas durante o mandato dele. Sim. E também votei nele. Merecido. Exatamente. E tá muito claro aí que ele não tem lado, gente. É o lado que paga mais pra ele. Exatamente, é um criminoso. É um criminoso condenado. Mas mesmo assim, a gente tem que levar em conta que, independente do que ele fala ser verdade ou não, muita gente vai pegar cortes do que ele fala e isso impacta na população de uma forma ou de outra. Eu, analisando esse depoimento, eu fui ver o que vai ficar que alguns vão tirar aí de contexto, vão pegar e explodir aí pelas redes sociais. A fala que ele disse das urnas eletrônicas. Isso vai explodir. O Brasil vai tremer com isso aí. O que isso vai ficar agora reverberando na rede social? Isso é terrível. Exatamente. Porque desestabiliza todo o sistema que a gente já estava superando isso. Primeiro, se tiver algum problema, todo mundo aqui quer saber, ninguém quer esconder. Mas o cara falar isso, independente se ele é um criminoso, o que ele é, desestabiliza. Mas a questão é, senhores, por que ele está sendo ouvido na CPI do 8 de janeiro? Era a pergunta Essa que eu ia fazer agora. E aí você tem G. Dias, que é peça central, ainda não foi ouvido. E por outro lado, você tem o hacker sendo ouvido, você teve o representante lá da Polícia Rodoviária Federal, Valdinei Vasquez, sendo ouvido, Dom Pedro I, Pedro Álvares Cabral, todo mundo é ouvido. Agora, peça-chave como G. Dias, ministro do Lula, que teve uma atitude omissiva no dia, as câmeras mostram isso ninguém chama para a CPI do dia 8 de janeiro.